Que bênção, né, irmãos? Um dia na presença do Senhor é melhor do que 1000 dias, 10 mil dias em qualquer outro lugar. Você está feliz? Você já cumprimentou o seu irmão? Diga a paz do Senhor. Boa noite. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, estamos retomando o estudo da carta do apóstolo Paulo a Roma. E nós já estamos no capítulo 12. Já nós vamos concluir. Amém, irmãos? Quero incentivar você que ainda não assistiu às outras ministrações, 11 ministrações, 11 ou 12, porque teve um capítulo que nós dividimos, acredito que nem são 11, são 13 ministrações, né? E se você ainda não assistiu, incentivo você a assistir. Super importante você acompanhar essas ministrações e verdadeiramente nós temos sido edificados com essa palavra. Amém, irmão? Você está comigo? Graças a Deus, né? E o capítulo 12, irmãos, é um capítulo que vai trazer informações práticas. Que rico é o capítulo 12. Acredito que o capítulo 12 em diante, todos eles, porque já vai entrar em partes bem práticas, né, a respeito da nossa vida. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, falamos muito sobre o projeto de redenção e salvação do homem, e falou também a respeito da nossa vida, quem nós somos em Cristo Jesus, o que aconteceu conosco, quem somos, o que nós podemos fazer em Cristo. Já no capítulo 12, irmãos, já vai entrar na prática da funcionalidade da igreja, do exercício da igreja nesse tempo. Amém? E é impressionante quando nós lemos toda a carta aos Romanos, parece que está falando com a gente, parece que a carta foi escrita hoje, porque entra em pontos, irmãos, tão interessantes, que eu acredito, irmãos, se você já teve a oportunidade de ler toda a carta, né, todo o livro de Romanos, eu incentivo, você não leu, eu incentivo você a ler, como é doutrinário, irmãos, essa carta. Eu prometi a vocês que assim que terminar essa carta, nós vamos estudar o livro de Efésios, amém, irmãos? E eu digo para vocês que eu tenho sido muito edificado com essas ministrações. Então, eu incentivo você mais uma vez, você que de repente não assistiu, perdeu algum capítulo, tem todos os capítulos lá, tem um canal, inclusive tá em playlist, né? Que tem todos os capítulos lá relacionados, onde você pode acompanhar ou se atualizar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu comparo, eu fiz trouxe uma analogia um pouquinho do que eu percebi do capítulo 12 em diante até o capítulo 16. O Espírito me fez lembrar algumas coisas. É sempre interessante quando a gente faz algumas comparações, trazendo a nossa realidade, até para a nossa reflexão e compreensão a respeito de algumas coisas, né? Quem conhece a Reta aqui? Todo mundo, né? Acredito que uma parte mora na Reta. Nós começamos o nosso projeto lá na Reta. Primeiramente foi lá, na Praia da Brisa, né? Depois passamos lá atrás do CIEP, e depois nós fomos para a pista, né? Quem sabe, né? Quem reconhece que a Reta ali tem uma poluição visual tremenda? Concorda comigo? Se você passar de carro ali correndo, vamos supor, você vai procurar um estabelecimento, uma loja, uma padaria, você vai ter dificuldade se você passar correndo, não é verdade? Eu estava comentando isso com uma pessoa que quando você... Eu já tive muita dificuldade de achar alguns lugares ali. Eu me lembro que teve um tempo que algumas pessoas da Pedra vinham conhecer a gente, quando a gente estava lá na estrada,
ligava para mim, pastor, não estou conseguindo achar a igreja. A pessoa ia para um lado, para o outro, ainda mais que tinha aquele avanço ainda, lembra? Aquele espaço que tinha para dentro. Então, quem passasse correndo ali não ia conseguir ver mesmo. Na hora que você perceber alguma coisa, já passou. E a gente sempre orienta, né, as pessoas, quando vai procurar algum comércio, né, algum segmento, passar devagar, que se você passar correndo, você não vai conseguir achar onde você quer chegar. Não é verdade? Eu não sei se você já percebeu isso, irmãos, e o comércio tem crescido muito, graças a Deus. Mas a gente percebe uma coisa, às vezes, até meio, nesse ponto, um crescimento desordenado, onde algumas pessoas, às vezes, avançam alguma coisa para tentar se destacar, outro recua, né, bota faixa, um monte de coisa lá, e é uma dificuldade de você achar. Por que eu estou falando isso? Né? Não estou trazendo essa ideia com relação à palavra. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é com relação a você, às vezes, passar em alguns lugares, né, onde você tem muitas informações, e nesse caso aqui que eu estou pegando como exemplo aqui, a palavra, são informações preciosas, que se você lê, como você que você lê a sua Bíblia, mas se você lê naquela cultura assim rápida, né, chega lá no capítulo, no versículo 1, se você não parar e refletir a respeito de alguns pontos, eu creio que você vai deixar de ganhar algumas coisas. Não é verdade? Existem muitas passagens na Bíblia que, às vezes, você até já leu, até conhece, ou até decorou um capítulo, mas nunca leu de uma forma onde você percebe algo e aí você para um pouquinho para pensar, ou volta, né, para rever aquele versículo que você leu, ou reler todo o capítulo, ou você voltar para o capítulo anterior, que tem muitas coisas que é complemento, né, a um contexto, às vezes, que você só vai achar lá no capítulo anterior, nem sempre vai ser o versículo anterior, tem coisa, às vezes, que está associada a um capítulo anterior, por isso que a Bíblia ela tem que ser lida e estudada. Amém, irmãos? E o que eu percebi aqui no capítulo 12, que tem... a gente encontra tantas informações, irmãos, aqui, que ao longo da leitura, né, eu já li essa carta várias vezes, mas da forma como eu li, até porque é importante eu ler, né, e estudar, porque a passar essa informação, eu percebi, irmãos, que tem instruções ali que passa batido para muita gente. E como é maravilhoso, irmãos, esse tempo, a oportunidade que nós temos de estudar uma carta, irmãos, relacionada à igreja. Essa carta não é para aquele tempo lá dos apóstolos, não. A carta é para a gente. Além daquelas pessoas daquele tempo, né? Vou recapitular isso, é para a nossa vida também hoje. Essa carta é para mim, diga, essa carta é para mim. Se você é igreja, essa carta é para você. Amém, irmãos? Tanto outras cartas que nós podemos encontrar aqui nas Escrituras. Você está comigo? Então, o capítulo 12, irmãos, é dividido em 3 blocos. Eu consegui perceber isso. No versículo 1 até o versículo 2, fala a respeito, irmãos, da nossa entrega ao Senhor. Quando você percebe quem você é, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você, você é justificado por Jesus, após todas essas informações, que você sabe quem você é, que você não é mais pecador, que você é salvo em Jesus, que você é justificado, o que resta agora para a nossa vida? O que eu tenho que fazer? Me entregar totalmente a Ele. Então, no versículo 1 até o versículo 2, o apóstolo Paulo já começa a falar sobre a entrega, a nossa entrega. Ele fala sobre o nosso sacrifício, santo e agradável a Deus. E aí, no versículo 3 até o versículo 8, né, tem 2 informações ali, ou melhor, do versículo 3 até o versículo 21, tem 2 informações interessantes que a gente trabalhou bastante no mês passado. Nós falamos aqui sobre dons, não é verdade? E nesses 2 blocos, no primeiro momento, você vai ver Paulo falando a respeito de dons, ok? Trazendo o equilíbrio, e na segunda parte desses versículos, que é do versículo 9 até o versículo 21, ele fala a respeito de fruto. Amém, irmãos? Então, é um capítulo que nos traz
um equilíbrio. Por isso que ele é interessante. Você está comigo? Vamos ler o versículo 1 e versículo 2. Eu sei que você conhece. Citamos tanto esses versículos, não é verdade? Diz assim, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele continua no versículo 2. E não vos conformeis com este século. E a palavra século também se refere a mundo, ao sistema mundo, a esse sistema. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós ouvimos sempre isso aqui, não é verdade, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repare aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia do cerimonial que acontecia lá na Nova Aliança, lá no Velho Testamento, onde ele apresentava os animais em sacrifício para cobrir por um tempo os nossos pecados. E ele traz essa ideia de sacrifício, porque naquele tempo, irmãos, o animal não poderia ser de qualquer maneira. Ele não poderia estar machucado, ele não poderia ter defeito, teria que ser um animal perfeito para oferecer o sacrifício. Qual é a ideia? Porque o apóstolo Paulo ele traz essa ilustração, né? Essa analogia do sacrifício. Irmãos, hoje nós não precisamos mais fazer esse sacrifício. Amém, irmãos? O sacrifício já foi cumprido em Cristo Jesus. E Cristo Jesus ele foi levado como matadouro, né? Ele morreu pelos nossos pecados. E o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi um sacrifício completo. Quantos aqui creem nisso? Amém, irmãos? Agora, que sacrifício é esse? E é bom a gente ressaltar que, mesmo libertos, né, mesmo a nossa vida agora sem condenação, existe um sacrifício, irmãos, que eu e você precisamos fazer. E esse sacrifício é constante. Que sacrifício é esse, né? E ele fala aqui, ó, eu vou repetir o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. É como se Paulo, após ele passar todas aquelas informações, do versículo 1 ao versículo 11, ele já entrasse assim, irmãos, pelo amor de Deus, por aquilo que Cristo fez por vocês, por aquilo que vocês são, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que sacrifício é esse, pastor? E ele fala assim, ó, né, que é o vosso culto racional. O que vem a ser esse culto racional? Irmãos, é uma entrega, é uma convicção, é uma certeza, onde a sua vida não pode ser fatiada percentualmente de entrega. Toda a sua vida é entregue a Deus. Vamos fatiar isso para lembrar você que inclui essas coisas. As suas mãos, os seus olhos, o seu corpo, a sua mente, tudo para o Senhor. O preço, irmãos, que foi pago não é 50% lá para o diabo, 50% para Deus, não. É tudo. Completo. Agora, irmãos, há uma ação que eu e você precisamos fazer, mesmo diante dessa ação maravilhosa de Cristo para a nossa vida, precisamos tomar uma posição de entrega. Não é verdade? Entrega, porque ele fala aqui, ó, sacrifício vivo. Essa ação é santa, é agradável, né? Santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2, ele fala mais algumas coisas. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E eu quero destacar essa palavra transformai-vos, onde essa responsabilidade não é de terceiros, nem de Deus, é você, sou eu.
Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação vem da palavra metamorfose. Você se lembra daquele processo do casulo, né, onde aquele componente ele vai se transformar, vai virar uma borboleta? E esse processo de metamorfose, irmãos, não tem retorno. Amém, irmãos? Alguém já ouviu falar que depois de um casulo lá, se transformou numa borboleta, depois inverteu? Não. É isso, irmãos, que precisa acontecer na sua vida. Metamorfosei-vos. Não sei nem se existe essa palavra. Metamorfosai-vos. Deve ter essa palavra. Procura aí se existe. Mas você entendeu o que eu estou falando aqui, irmãos? Processo onde não tem mais retorno. Depois que a luz chega, irmãos, o conhecimento da palavra chega, eu não posso permitir que a minha mente venha tomar a forma do mundo. Porque, irmãos, a gente percebe que o mundo está tomando diversas formas. E tem muito crente entrando nesse barco. Onde um tempo pensava em linha com a palavra, daqui a pouco, não é bem assim, não. Eu acho que não é bem assim, não. Eu vi na internet que não é bem assim, não. Vai! Borboleta voltando para o casulo. E não vos conformeis. Tem muito crente, irmãos, aceitando numa boa. Eu não sei se a gente vai conseguir, irmãos, dar todo o capítulo 12. Digo para você que é muito rico. Mas você tem paciência comigo, não tem, irmãos? Não preocupado de cumprir um protocolo, tem que terminar hoje, não, irmãos. Nosso objetivo aqui é passar informação. Você está comigo, irmãos? Então, essa coisa de que, mas falaram, né? Eu não concordo muito com isso. Cuidado, irmãos. Cuidado. E a forma como isso funciona, irmãos, é através da palavra, renovação. E aí a responsabilidade minha e sua em se envolver com a palavra, em se expor à palavra, para que quando você for tomar uma decisão, você ficar com ela. Essa prática de transformai-vos é exatamente isso, irmãos. É não permitir que se crie um molde, né, onde a sua mente comece a entrar num formato de um sistema lá, que o próprio texto já diz, né, que é conforme este século. O formato que está aí, que nós estamos vendo, eu não vou permitir, eu vou ficar com a palavra. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia! Não viver da maneira que o mundo vive. E você tem essa responsabilidade. Pastor, não é alguém, de repente, tem que colocar a mão na minha cabeça. Não, irmão. É você. Depois que luz chega, o conhecimento da palavra chega, agora é com você, querido. Querida. Diga graças a Deus. Diga, o Senhor é bom. Eu coloquei uma nota aqui, irmãos. A cultura do mundo não pode determinar o seu comportamento. Todo mundo faz, a igreja A faz, a igreja B faz, todo mundo faz, você não é todo mundo. Diga para o seu irmão, você não é todo mundo. Mas não acontece nada, fulano está assim, está assado, não veio o anjo com a espada de fogo, enfiou na goela dele, então está tudo tranquilo, cuidado. Ninguém está vendo. Eu estou no ministério, eu estou no departamento, eu canto, eu falo em línguas. Cuidado. Renovação, irmãos, não é de vez em quando. Renovação da mente não é quando você está aqui na igreja. Que tem crente que só renova a mente aqui na igreja. Chega aqui todo perturbado, todo, né? Aí sai aleluiado. E quer se safar de não ter a mente moldada conforme o século, conforme o sistema, mas não se expõe à palavra.
não quer ler a palavra. Alô? Indica-se livro, não quer ler livro. Ah, pastor, eu tenho preguiça. Vai. A sua mente encaixa direitinho. Imagina o sistema, o mundo, uma caixa de sapato. Ó, direitinho. Alô? Você está comigo, irmãos? Diga assim, repita comigo agora, para você não esquecer isso, por favor. A cultura do mundo não pode determinar o meu comportamento. Eu e você precisamos pensar o que Deus pensa ao nosso respeito. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus. Vamos entrar agora, irmãos, no segundo bloco, que fala sobre dons. Tá? Vamos relembrar algumas coisas aqui que nós estudamos. Participamos de um seminário rico. Se você não assistiu ou perdeu um dos módulos, está tudo lá no YouTube, no nosso canal, você pode encontrar lá Ministério de Socorros e os 5 dons ministeriais, viu? Mas vamos ler o versículo 3, mesmo capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Por quê? Vamos falar sobre dons aqui, viu, irmãos? Vamos trazer equilíbrio. Tudo que nós aprendemos até aqui. Relembrar algumas coisas. Olha o que o apóstolo Paulo nos ajuda aqui nesse exercício. Porque o dom, irmãos, nós aprendemos isso aqui. O dom não é para mim, é para o outro. Vamos repetir isso aí. O dom não é para mim, é para o outro. Fala assim para o seu irmão. O dom que está em mim é para você. Aleluia. Pastor, eu não tenho dom. Tem uns que ficar pensando, o que eu tenho? Não tenho dom, não, irmão. Assiste lá o seminário de dons espirituais, Ministério de Socorro, você vai aprender, tá, queridão? Tá? Olha o molde, hein? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes, pelo contrário, em vez de ser um abestado, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, irmãos? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui está muito claro. Se você não prestou atenção, vou ajudar você. Não faça avaliação errada a respeito de si. Porque o que acontece, irmãos? Nessas ferramentas disponibilizadas pelo Espírito, se eu e você não tomarmos cuidados, ficamos metidos a bestas. Arrogantes, soberbos, orgulhosos. Graças a Deus não existe isso aqui. Amém, irmão? Tem gente que ficou com dúvida aí, não é? Aleluia. Mas quando a gente fala como um todo, amém, irmãos? Porque essas coisas são obras da carne. E a carne gosta dessas coisas. Né? Irmãos, quão maravilhoso sermos usados pelo Senhor. Quão maravilhoso nós fazermos parte dos 5 dons ministeriais. Trabalharmos no Ministério de Socorros. E nós fomos ensinados aqui que o nosso serviço, ministério, irmãos, significa serviço. É servir ao outro. E de vez em quando, dependendo às vezes da estrutura, né? Porque às vezes a estrutura pode colaborar para um coração, irmãos, errado. Uma estrutura, de repente, uma função, né? A exposição, porque nós sabemos que tem dons que está em operação nos bastidores. Vamos olhar aqui para a nossa igreja, irmãos. Tem serviços que são expostos. Tem serviços que você nem imagina que existe. Mas tem gente lá servindo.
E a diferença daquele que está exposto, esse que vos fala também está exposto, que é o serviço mais cobiçado entre os irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? E outras coisas mais, porque é visto, de repente tem um tapinha no ombro, de repente tem uma honra diferenciada e por aí por diante. O que acontece é o seguinte, irmãos, aquele que está nos bastidores, aquele que está na posição de expor, de exposição, tem um nível de importância, irmãos, para o Senhor, mesmo nível de importância, de cuidado, irmãos. Porque tem funções, irmãos, que nós não vemos, mas se essa função parar de funcionar, irmãos, somos afetados. Você está comigo? E o apóstolo Paulo traz a equilíbrio. Ele equilibra toda essa conjuntura de serviço. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida, presta atenção nessa parte aqui, ó, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Quem foi que repartiu? Deus. Ele repartiu, irmãos. E eu creio que nessa palavra, irmãos, há situação onde você vai ver mais exposição, um fluxo maior, uma movimentação maior, diante ou conforme a fé que ele recebeu do Senhor, ou a fé que ele mesmo trabalhou, irmãos, para o desempenho dos serviços. Você está comigo, irmãos? Agora, como é importante a gente lembrar que, mesmo salvos em Jesus, servindo ao corpo de Cristo, precisamos tomar cuidado para que essas coisas não subam a cabeça. Porque às vezes tem crente, irmãos, parece até aquele balão, não tem aquele negócio de jornal que a pessoa taca fogo, Maria Choca? Maria Choca, não é Maria Choca? É? Eu já brinquei muito disso, aí bota um palito assim, né? Aí taca fogo nas 3 pontinhas. Quando você tá, o negócio sobe com a velocidade, já viu? E queima rápido. E tem crente que sobe. Aí você olha assim, ó, vai pegar fogo aqui, ó, daqui a pouco vai cair. Cuidado, repete comigo, vamos lá. Cuidado, com orgulho, soberba e arrogância. Aleluia. Não posso me ensoberbecer, porque eu faço e você não faz. Amém, irmãos? Se a bola está com você, irmãos, é para você fazer e servir. Agora, se o outro não faz, não se sinta o rei da cocada preta, não. O que você é? De vez em quando a gente tem que dar umas puxadas a alguns irmãos. Eu tenho rema, você não tem. Eu tenho escola de ministro, você não tem. Eu canto, você não canta. Tome cuidado para não ter uma atitude de achar que é melhor que outra pessoa. Cuidado, irmãos. Alô? Um dia eu vou sentar lá na frente. Vou sentar lá na frente. Um dia eu vou chegar lá, ali. Você está comigo, irmãos? Querido, serviço. Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação. Irmãos, não tem nenhum problema você prestigiar o irmão que é usado por Deus, que trouxe uma boa palavra. O irmão foi abençoado. Irmãos, em equilíbrio não tem problema nenhum. Você está comigo? Aí tem uns, às vezes, que é tentar demonstrar uma humildade, né? Não, pela misericórdia de Deus. Não, foi pela misericórdia de Deus. Não, irmão, não tem problema não. Fica condenado, não.
Você está comigo, irmãos? Então, pense com moderação, sabendo que não é você que fez, que está fazendo, é o Senhor. Se você está fazendo bem, se você é perito naquilo que está fazendo, foi o Senhor. O Senhor te colocou ali. Você sabe fazer aquilo ali? Graças a Deus. Amém, irmãos? Outro ponto aqui que a gente pode aprender. Cuidado com o demônio da comparação. Vamos lá no versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo? Amém. Essa ideia do corpo, irmãos, essa analogia do corpo humano, comparado a Cristo, ao corpo de Cristo, à igreja, é maravilhoso. Irmãos, que exemplo, que analogia maravilhosa para a gente entender a funcionalidade. Mão, pé, pescoço, olhos, todo mundo trabalhando naquilo que foi chamado para fazer. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, levanta suas mãos aí. Aí, ó, olha aí, seu irmão aí, ó. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Vou repetir. Mas nem todos os membros têm a mesma função. E tem crente querendo fazer a mesma função do outro. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não temos as mesmas funções, mas precisamos uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Você está comigo, irmãos? Você não entendeu não, né? Vamos lá, vou te ajudar. Vamos fazer uma ilustração. Imagina aqui, né? Um membro chamado olho. Qual é a função do olho, irmãos? Enxergar? Amém. Eu ouvi alguém falar cheirar. Olhar, né, irmãos? A função das mãos. Tocar, não é verdade? Não é isso, irmãos? Tocar, toca música, não é isso? Pega alguma coisa, dá um... Will Smith, não é? Agora, tem uma coisa interessante nas mãos, que a mão ela pode ter um anel. Sim ou não? Cadê as irmãs aí? Anel, não é verdade? Nas mãos. Aí o olho assim olha para a mão, poxa, eu queria tanto ter um anel. Poxa, eu não posso ter um anel. A mão tem, eu não tenho. Já é uma coisa meu corpo. Imagina o corpo fazendo isso. Imaginou? Então vamos lá, você quer anel ou olho? O que vai acontecer, irmão? A funcionalidade não vai. Aquilo que isso aqui foi chamado para fazer, não vai fazer. Por quê? Que é aquilo que o irmão tem, que o outro tem. Ó, entrando em área que não é para entrar. Fazendo comparação. Deus não chamou para você ser isso, você quer ser. Deus não chamou para você ter isso, você quer de qualquer maneira. Não, eu quero ter o anel. É o que está dizendo aqui. Diga assim para o seu irmão, não invente moda. Fala para o irmão. Seja você mesmo. Se você não tem o que o outro tem, se contenta com isso, irmãos. Você pode se inspirar em alguém, você pode admirar, não tem problema nenhum. Mas não invente moda. Não, porque se eu for igual fulano, eu acho que eu vou ser reconhecido, eu acho que eu vou receber mais aplausos, eu acho que as pessoas vão considerar mais. Irmão, seja você mesmo. Porque, irmãos, tem pessoas que é você que vai alcançar. Pessoas que é você que vai edificar com o seu jeito. Não coloque o anel no olho.
Não imite pessoas. Seja você mesmo. Olha só o versículo 6. Pode estar aprendendo. Tendo, porém, diferentes dons. Presta atenção. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. Nós já ministramos aqui sobre a graça. Segundo a graça. Irmão, não é você. Não é você que vai inventar, não é você que vai fazer uma performance para chamar atenção ou para causar um impacto. É segundo a graça. Que nos foi dada, irmãos. E aí começa a citar os dons. E o interessante dessa passagem é que vai citar dons ministeriais. Dons espirituais. Habilidades, talentos. E a gente aprende muita coisa com essa passagem, viu? Olha só o que diz o texto. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Há uma proporcionalidade. Há pessoas que vai fluir num dom segundo a fé que ele tem. A necessidade do corpo, aonde ele está encaixado. Amém, irmãos? Eu creio que a medida da fé foi repartida para todos, mesmo nível. Mas há, irmãos, coisas, particularidades que o Senhor vai operar, Ele vai manifestar segundo a necessidade, conforme Ele desejar. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Versículo 7. Se ministério, qual é a orientação aí, gente? Dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. É importante a gente citar aqui, a gente aprendeu aqui no seminário. Não necessariamente pelo fato de você ensinar que você é mestre. Mas o mestre ensina. Ok? Todo mestre ensina. Mas todo aquele que ensina não necessariamente é mestre. Vocês aprenderam isso? Sim ou não, pessoal? Então essa palavra serve tanto para aquele que não é mestre e também aquele que não é mestre ou que não é mestre, mas ensina. Você está comigo, irmãos? Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, você tem que estudar, você tem que se esforçar. Irmãos, ensinar cansa. Vamos avançar, não vou ficar muito preso nos dons, não, que a gente aprendeu muito sobre isso. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, irmãos. Está em falta esse ministério na igreja? E tem gente que às vezes é contra as pessoas, acha que o pessoal é besta. Ih, deve ter boa ficar dando dinheiro para a igreja, irmãos. É bíblico isso. Todo mundo foi chamado para contribuir, amém, irmãos? Mas tem aqueles que já têm uma característica, uma ação mais forte nesse sentido. Ele fica mal, ele se sente desconfortável se ele não se envolver, se ele não injetar, não investir no corpo de Cristo. Há um ministério específico para isso. Amém, irmãos? Mas todos nós fomos chamados para contribuir. E aí tem uma orientação para aquele que foi chamado para isso, né? Que tem essa inclinação maior. E a orientação que faça isso com liberalidade. O que preside, se você lidera um departamento, se você tem uma função de líder na sua empresa, sabia que toca nisso também, irmãos? Pessoas que têm chamado para liderança, e você vê isso sendo manifestado na igreja, irmãos, pessoas líderes que não sabia, e aí se envolveu com o departamento, liberou uma equipe, e possa ser, irmãos, que isso venha a refletir lá fora. Você concorda comigo? O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, irmãos, todos nós somos chamados para exercer misericórdia, mas tem aqueles, irmãos, que foi chamado, evidencia mais isso, né? Que faça isso com alegria. Você está comigo? Nesses dois versículos, irmãos, há pontos que a gente pode refletir um pouquinho. Primeiro,
Não somos melhores do que os outros, apenas diferentes. Isso nós aprendemos e reconhecemos isso. Amém? Então, irmãos, esse negócio de ministério de banco, irmãos, isso aí é uma coisa terrível. Todos nós, você vê aqui, irmãos, citando ministérios, dons espirituais, né? Ministério de socorros. Irmãos, todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Você está comigo, irmãos? Esse negócio, não existe ministério. Qual é o teu ministério, irmão? O meu ministério é do banco. Meu ministério é esquentar banco. Não existe isso, irmãos. Você está comigo? Conversa com o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Tem alguma coisa para fazer? Você pode fazer alguma coisa, irmãos? Não se conforme com isso. Irmãos, aí você pensa assim, mas eu sou assim, eu sou assado. E né, as pessoas começam a trazer só relatório negativo a respeito de si, achando que ela não tem condições de assumir, de entrar, de exercer. Irmãos, se Deus usou um jumento, pode usar você. Ué, eu estou falando mentira? Se Deus usou um jumento, pode usar você, querido. Pastor, fiquei alegre com isso. Irmão. Pode usar, irmãos. Então, irmão, não se conforme que esse negócio de ficar sentado no banco. Não, meu ministério é só consumidor, só receber. Cuidado, irmãos. Só Danoninho dá. Só ministério do Danoninho. E você pode, irmãos, produzir, edificar, alcançar pessoas naquilo que Deus, irmãos, chamou para você fazer. Entende, irmãos? Nós citamos aqui várias atividades onde vai contribuir para a edificação de pessoas. E você vê aqui, se você, pastor, Deus me livre, esse negócio de ministério, esse negócio de microfone. Não, irmãos, a igreja não é só isso, não. Até porque, irmãos, se todo mundo pensasse, não, a gente aprendeu isso aqui, se a meta de intertício de cargo, né, trazendo para as coisas do reino. Se eu comparar as coisas que acontecem lá no natural, trazer para o espiritual, onde chegar no ofício tal, ser apóstolo, é o cargo máximo, irmãos, aqui não tem vaga para ninguém. Não tem vaga para todo mundo aqui. Não é por ele ser, às vezes, mestre, não significa que ele vai chegar aqui. Talvez não. Ou pessoas, às vezes, que têm um chamado pastoral, mas não necessariamente, irmãos, está tudo certo para ele chegar aqui, talvez não. Amém, irmãos? Não, se você tem chamado, você tem que chegar lá, não necessariamente. Possa ser que ele venha exercer isso dentro de um departamento. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus, né? Amém? Não, eu vou chegar lá. Não, eu tenho um chamado. Ninguém pode impedir meu chamado. Aí briga com o pastor. Pastor, o senhor está matando meu chamado. O senhor usou o vaso, falou que eu tenho chamado para isso. Amém, irmão? Graças a Deus. Mas não significa que você vai chegar aqui. Acabou o seminário, né, irmãos? Vamos avançar? Procure lá o seminário, está lá no YouTube, você pode acompanhar e relembrar algumas coisas. Amém, irmãos? Aleluia! Então, queridos, não ter visão de exclusividade. Olhando para o versículo 7, versículo 8, o que eu posso aprender, o que nós podemos aprender com essa passagem aqui, com essas duas passagens. Não ter visão de exclusividade. Não ser consumista, aquela coisa só de receber, não se envolver com o corpo. Tem muita gente assim na igreja, irmãos. Olha, eu vou entrar para a igreja, mas não quero me envolver com nada. Irmãos, isso é um pensamento muito ruim. Não gosto de me envolver não, porque na outra igreja eu tive muito problema. Eu era muito envolvido, agora aqui não vou envolver com nada. De vez em quando a gente ouve alguns irmãos assim, né? Abençoados, revoltados. E quando a gente entrar no fruto, isso vai cair. Do versículo 9 ao versículo 21. Amém, irmãos? Não quero nada com a igreja, não. Sabe por quê? Tem muito problema. Tem muito problema.
Claro, você também dá problema. Você também é um problema. Por que um problema pode tomar conta de outro problema? Por que o problema não pode servir um outro problema? Seu bobo. Não, eu não quero me envolver com negócio de igreja, não. O negócio é só chegar, cantar uma musiquinha, dar uma oferta e ir embora. Vai. A gente está preparando uma mensagem, irmão, sobre juízo eterno. Doutrinas básicas em Hebreus capítulo 6. Onde nós vamos comparecer diante de Cristo, vamos prestar conta daquilo que nós fizemos aqui na terra. Não quero me envolver com nada, não. Irmão, eu quero ser membro aqui, mas não quero fazer nada. Vai. Você vai prestar conta disso. Ah, pastor, mas o importante é que eu vou para o céu. Vai. E o texto lá em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 15, versículo 3, depois dá uma olhadinha aí, fala que mesmo você não vai perder a salvação, mas vai sofrer dano por isso. Que dano é esse, pastor? A Bíblia não diz. Dano. Alô? Ah, por que eu não fiz isso? Ah, por que eu não vi aquele pastor que falava na igreja lá, que me puxava minha orelha? Por quê? Por quê? Já era. Então, toma vergonha na cara e se posiciona. O pastor tem até medo de perguntar o que eu tenho que fazer. Não, pergunta ao Senhor. O que será, hein, pastor? Pergunta, O problema é seu, querido. Amém, irmãos? Diga assim, eu sou uma bênção. Dá tempo ainda? Dá. Vamos lá. Isso, não vai dar tempo, não. Vamos tentar? Vamos entrar agora na segunda parte. Falamos aqui sobre dons. Quantos aprenderam alguma coisa até aqui? Tudo bem? Vamos entrar agora sobre frutos. Fruto. Não é frutos, fruto. Então o apóstolo Paulo traz uma informação, traz informações que vai nos ajudar a trazer a equilíbrio isso, viu? Versículo 9 diz assim, ó. O amor seja sem hipocrisia. 3 pessoas disseram amém, né? A origem da palavra hipocrisia se inspira no tempo do apóstolo Paulo, em Roma, né? Vamos dizer assim. Existiam os atores que eles usavam máscaras, né? E faziam as representações. E as máscaras mostravam, às vezes, uma máscara sorrindo, chorando, né? Rindo. E, na verdade, não era exatamente aquilo que estava por trás da máscara. E essas pessoas, né, que usavam máscaras eram chamadas de hipócrites. E aí veio essa palavra hipocrisia, ou seja, usar máscara. Então, irmãos, tem aquela coisa do amor não fingido, é aquele amor que tem uma máscara, uma aparência de que ama, mas não ama coisa nenhuma. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso, o amor seja sem hipocrisia. E aí ele complementa, né? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aí o versículo 10 continua. Amai-vos cordialmente. No latim, irmãos, o prefixo é cordis. Cordis, irmãos, no latim é coração. Ou seja, amar de coração, irmãos. E ele ajuda a gente nesse sentido aqui, para compreender, melhor compreensão. Uns aos outros com amor fraternal, irmãos. É como se você amasse uma pessoa de sangue, alguém da família. Né? Paulo, ele incentiva que não seja um amor hipócrita. Um amor com máscara, passando é só na aparência, é só da boca para fora, mas não é de coração. É isso que ele está falando aqui. E aí ele termina, olha só, o versículo 10. Preferindo-vos em honra
uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, aquela postura de querer que os outros sejam honrados e não você. Ok, irmãos? Que é a parte positiva aqui. Querer que os outros sejam honrados e não você. Ou seja, prefira que o outro seja honrado. Você se sente alegre quando uma outra pessoa é honrada? Amém, irmãos? Você se sente feliz quando uma pessoa é promovida? Amém, irmãos? Quando alguém é promovido na igreja, como você se sente, né? Alguém que chegou amanhã, né? Você está tanto tempo na igreja e alguém chegou amanhã, é promovido. Ai, Jesus, como você se sente nessa hora onde você está desejoso em uma função, em um cargo, em entrar no ministério de música e o irmão chegou amanhã? Eu estou aqui desde o início. Eu sou o dinossauro da igreja. Macaco velho da igreja. O fundador da igreja. O irmão chegou amanhã, já é diácono. Como você se sente? Se eu fizesse uma enquete aqui, ninguém ia levantar a mão, né? Não, pastor. Eu dou glória. Eu já tive essa obra da carne. Se você não se expõe, eu me exponho. Às vezes ajuda, né? Encoraja. Levanta aí, Val. Parabéns, irmão. Estava orando por isso, viu? Estava orando, feliz por você, irmão, feliz por você. Tomara que dê errado. Porque se fosse eu, faria melhor. É ou não é, gente? Pô, fulano pregando lá. Poxa, eu, cara, tenho mais palavra do que ele. Às vezes não fala, mas a atitude demonstra isso. Se for ministro tal, não vou não, é ministro fulano. Fraquinho. Falando que o seu irmão sendo usado pelo Espírito Santo, porque nós lemos textos aqui que há uma graça sobre a vida dele, você abrindo a sua boca e falando que é fraquinho. É misericórdia mesmo, irmão. Aleluia. É fraquinho. Alô. Ninguém nunca me chamou na frente. Eu faço as coisas, ninguém me reconhece. Só fulano ganha aplausos. Só fulano ganha presente. Ninguém nunca me deu nada. Eu que levo isso aqui nas costas. Diga para o seu irmão, cuidado com isso. A gente está assim brincando um pouquinho para deixar mais suave a situação, viu? Porque isso aqui é muito sério. Deixa eu dizer uma palavra aqui para consolar você que está preocupado porque o irmão foi promovido, porque ninguém está vendo você, porque você trabalha no outro setor, ninguém reconhece, ninguém está vendo você. Prefira a aprovação de Deus do que o reconhecimento dos outros. Irmão, se Deus está aprovando, glória a Deus, irmãos. Mas quero sentar lá em cima.
Eu quero chegar ali. Por que fulano de tal é líder? Eu sou mais antigo que ele. Eu tenho mais conhecimento que ele. Eu tenho um rema, ele não tem. Por que ele é líder? Obras da carne, irmãos. Que se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse negócio do diabo. E aconteceu isso, lembra? O diabo querendo ser alguma coisa, achando que poderia ser semelhante ao Altíssimo, né? Lembra disso? Isso aí, irmãos, é a inspiração do inferno. Faço não, irmãos. Se alegar com aquele que está sendo promovido, está sendo usado pelo Senhor. O Senhor está vendo você. Mas não está satisfeito, quer isso aqui, ó. Isso aqui, irmão, ó. Tem gente que quer esse galardão aqui, ó. Tapinha no ombro. Fulano, você é uma bênção, rapaz. E tem um texto que diz, se você espera essa como recompensa, já recebeu, acabou. Acabou por aí. Se é isso que você quer, um dia você vai receber. Acabou por aí. Só que Deus tem muito mais do que isso. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós aprendemos muito nos bastidores, viu? Eu já trabalhei muito nos bastidores. Como você é ministrado nos bastidores, irmãos. Onde em determinado momento você pode se sentir incomodado, porque talvez, irmãos, isso é humano, todos nós, irmãos, somos movidos, sentimos às vezes, e não diga que isso não acontece, irmãos. Todos nós gostamos de ser reconhecidos, aprovados em algumas coisas, ser premiados, todos nós, irmãos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra quando o apóstolo Paulo fala pensar a respeito de si com moderação? Porque, irmãos, a gente tem que se contentar de que, se não for aqui, vai ser lá em cima. A gente precisa lembrar da palavra. Porque possa ser que você vai terminar o seu chamado ali. E aí você vai tentar ir para um outro lugar, fazer uma outra coisa que Deus não chamou para você fazer, você vai perder. Porque era para você estar aqui, fazer isso, e você está inventando moda. Porque está movido a isso aqui, ó, a ser reconhecido pelos homens, a estar na posição de destaque, onde é visto pelas pessoas. Irmãos, eu aprendo muito com isso, irmãos. Como é maravilhoso. Irmãos, eu não quero que você desmotive, ou que você não deseje os outros dons, ou que você avance no ministério. Não, irmãos, não é nesse sentido que a gente está falando. Procurar com zelo os melhores dons, nós falamos sobre isso aqui. Mas é a motivação. Qual é a motivação de você estar ali? Ou descer ou subir? Qual é a motivação? O porquê? Há uma diferença, irmãos. Eu posso desejar, irmãos, uma função maior, mas qual é o objetivo? Qual é o desejo? O Senhor vê o nosso coração, não, mas porque ali eu vou conseguir alcançar outras pessoas, porque ali eu posso esticar. Irmãos, que mentalidade sadia, equilibrada, mas, Senhor, seja segundo a Tua vontade, porque se a sua motivação for pessoas, na hora que você ouvir do Senhor assim, não, mas eu quero você ali, você vai ficar numa boa. Amém, irmãos? Amém. Versículo 11, olha só, vamos começar a encerrar, tá? Não vai dar tempo de terminar. Eu vou ler só o versículo 11 para a gente fechar. Olha só o versículo 11, no zelo não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu gosto da versão transformadora, que diz assim, ó, não precisa abrir não. Na versão transformadora, esse mesmo versículo 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo.
Aleluia. Você é constante nos seus serviços no Senhor? Ou deixa a preguiça dominar você? Tem muito crente preguiçoso. Eu tô com preguiça, pastor. Irmãos, a gente sente, tem dias que a gente fica meio devagar realmente, né? Que vontade de ficar em casa. Irmãos, acontece comigo também. Tem gente que mesmo pastor é aleluiado o tempo todo. Tem dia que dá vontade de ficar em casa, descansar um pouquinho. Irmãos, eu sou carne e osso igual você. Amém, irmãos? Mas tem uma diferença. Você não deixa, irmãos, que o meu corpo, os meus sentimentos me dominem. Porque, irmãos, ficar a semana toda com preguiça, o mês todo com preguiça, o ano todo com preguiça, tem alguma coisa errada. Irmão, tu está desde o ano passado com preguiça, irmãos? Isso não é uma preguiça, tem alguma coisa. Você está doente, irmão? Vem orar por você aqui agora, em nome de Jesus. Porque, irmãos, a preguiça, irmãos, pode parar você. E aí o texto é bem claro: jamais sejam preguiçosos. Aí de vez em quando a gente ouve aquela frase assim, né? Perdi. Por que eu não vim? Irmãos, faltou você. Eu perdi, perdeu. Como é que foi, irmão? Vamos lá, o coral, vamos lá. Aquela cara de bobo, né? Por que tu não veio, irmão? Estava cansado. Tudo é o BRT. Bota a culpa no BRT, irmão. Alô? Querido, cansa realmente, irmãos. Cansa. E tem crente, irmãos, que tudo quando vai eliminar a sua tarefa, porque está muita coisa cansado, ele vai eliminar primeiramente a igreja. Olha a ordem de prioridade. Interessante, né? O crente, rapaz. Principalmente, cadê os jovens aqui? Vai apanhar agora um pouquinho os jovens. Levanta a mão, jovens, aqui, ó. O jovem começa a estudar, né? Aí está cansado, tem prova, falta a igreja, falta o culto, achando que 1h30, 2 horas vai fazer com que ele tire nota baixa na prova. Não sabe contar com a graça. Não, pastor, estava fazendo prova. Está difícil, pastor. Aí começa assim, falta quinta-feira, porque tem prova. Aí falta domingo, porque tem prova. Segunda. E eu conheço a motivação dos corações. Aí eu falo assim: e quando você começar a trabalhar de dia e estudar à noite? Você vai faltar ao trabalho? Pastor, é diferente. Olha. Pastor, aí é diferente, né, pastor? Aí é diferente. Seu cara de pau. É diferente. Né? É assim que você trata as coisas de Deus? Idolatria. Tem uma ministração sobre idolatria. É idolatria isso, irmãos. Onde o seu umbigo é adorado. Aí não dá, irmãos, corta tudo que é de Deus. Não dá. Irmãos, tem uma reunião de oração. Não estou cansado. Vou pegar você hoje. Você já participou da reunião de oração da sua igreja? Amém? Não minta não. Não mente não. Mente não, irmãos. Peca só uma vez, 2 vezes não. Oi? Não faz ninguém pecar não, André. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fala assim, graças a Deus. É para você ser esticado mesmo, irmão. E olha que tem o capítulo 3 até o 16 ainda. Tem muita coisa aí, irmão. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento.
Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. Do you know anything about it? Right hand denotes the place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.